Então, boa noite a todos. A gente vai começar em breve, mais alguns minutinhos só para dar mais um tempo para o pessoal se arrumar nas cadeiras, se preparar, ligar o áudio, aqueles que têm fone de ouvido, últimos preparativos para a gente poder começar o nosso webinar de hoje aqui da Fundação Vanzolini. Eu vou me apresentar depois novamente, daqui a uns minutinhos de novo, mas eu sou Roberto Marques, eu represento aqui a diretoria executiva da Fundação Vanzolini. É um prazer tê-los todos conosco nesse início de noite aqui, início de tarde, lá onde está o Alex, na Califórnia, os mesmos problemas que nós temos de pandemia e tudo mais. Não acho que seja muito diferente nesse momento lá. Boa noite, professor. Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos. Ok. Então, além do Alex, né, o Ricardo Caruso já está com a sua imagem aí disponível, ele vai também participar. Eu farei as honras da casa aqui, vou coordenar um pouco esse processo de conversa entre nós. A ideia é que a gente possa ter uma sessão bem legal, bem proveitosa, explorando os temas que os palestrantes de hoje prepararam, né, para a apresentação, mas também tendo um bom tempo para que vocês da audiência possam fazer perguntas, completar os conhecimentos que são possíveis de serem obtidos numa sessão curta como essa, aproveitando a presença dos nossos dois especialistas. Então, só para ir começando, mas eu vou mais fazendo uma apresentação, então, desse tipo de evento, dessa série de webinars que a gente está organizando, que hoje temos mais um evento. Essa série começou no ano passado, é uma série especial de webinars, denominada Líderes Inspiradores, em que a gente busca trazer para a discussão especialistas de diversas áreas nas quais a Vanzolini atua, e que tem alguma ligação com a Poli em especial, ou com a USP de uma maneira geral. Como vocês, talvez quase todos devem saber, para aqueles que não sabem, a Fundação Vanzolini é uma fundação sem fins lucrativos, que foi criada há mais de 50 anos atrás pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, da USP, aqui em São Paulo. É a mais antiga fundação desse tipo, que tem alguma ligação com a USP, dentre todas as que hoje operam, que existem. É uma fundação que não depende, ela não é parte da estrutura da Universidade de São Paulo, e a relação que ela tem com a USP é o fato de que os seus fundadores, como eu já disse, serem professores da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção. Tá? Então, o Alex, eu sei, depois ele vai poder falar um pouco mais sobre ele, é um egresso da Poli, né? O Ricardo fez o mestrado na FEA, é engenheiro também, não é isso, Ricardo? Isso, fiz automação da Poli também. Fez a automação da Poli, então nós temos os dois colegas aqui, meus, né? Eu também fiz Poli. O Ricardo, além da Poli, depois fez o mestrado lá na FEA, foi onde eu tomei conhecimento do trabalho dele junto ao tema de Indústria 4.0, e ele trabalha nesse tema de maneira profissional já há um bom tempo, e ele é um parceiro nosso da Fundação Vanzolini também já há alguns anos, né? A mesma coisa com o Alex, cuja especialidade é inteligência artificial. Os dois temas hoje vão ser relacionados, a gente vai procurar trabalhar com cada um e com os dois de maneira complementar. O Alex, então, é o nosso especialista em inteligência artificial. Então, eu queria dar boa noite a todos, já feita um pouco as honras da casa. Eu queria, então, primeiro passar a palavra para cada um dos dois se apresentarem muito rapidamente, né, completando um pouco do mini currículo que eu já introduzi, mas passaria a palavra para o Ricardo para ele dar o seu cumprimento aí à nossa audiência e falar um pouquinho mais da trajetória profissional dele, especialmente na área de Indústria 4.0. Ótimo, obrigado, professor. Boa noite a todos.
Como a gente já comentou rapidamente, eu fiz engenharia na Poli, né? Eu me formei em controle e automação, e há uns 15, 16 anos já eu trabalho com implantação e consultoria de sistemas industriais. Assim, vários segmentos industriais, óleo e gás, mineração, alimentos e bebidas, e abrangendo sistemas desde automação industrial tradicional até gestão de produção, otimização de produção e integrações entre sistemas, né? Em 2017, eu concluí meu mestrado na FE, na área de administração, sobre indústria 4.0, dando uma perspectiva de como são os projetos reais de indústria 4.0. Quer dizer, tendo uma visão em termos de estratégia, em termos de negócio, o que as empresas ganhavam em adotar essas tecnologias. E nesse meio eu tive contato com uma série de tecnologias, inteligência artificial talvez seja uns grandes pilares aqui da indústria 4.0. Aí eu vou passar agora a apresentação para o Alex, que é o nosso especialista da área. Isso mesmo, Alex. Boa noite a todos. Obrigado, professor Roberto, pelo convite. Obrigado a todos pela atenção e pela presença. E Ricardo, professor Ricardo, obrigado pela introdução aí e pela honra de estar junto contigo aí falando sobre o assunto Indústria 4.0. Bom, eu sou Alexandre, eu tenho duas coisas em comum, três, né? Além de estarmos aqui com o professor Ricardo, eu fiz Poli e depois fiz FE também, né? Eu fui fazer meu mestrado na FE, então temos mais um denominador comum. Fiz automação na Poli, depois fui para a FE entender o lado mais da gestão. Poderia ter simplificado e feito produção direto. Foi pelo caminho mais longo. Não, e fiz mecatrônica e depois fui lá fazer a FE. E aí o que eu fiz? Bom, desde o começo da minha carreira, eu tentei montar empresas. Eu sempre tive curiosidade em tentar levar um pouco daquilo que eu via na academia, que ainda não estava sendo aplicado na indústria de uma forma geral, seja serviços ou setor industrial. Eu tentei montar algumas empresas. Então, tive algumas empresas. Sempre fui empreendedor. Montei algumas empresas que deram certo, outras mais ou menos, e outras nem tanto. Durante a maior parte da minha vida, eu tentei manter um pé na academia. Então, eu fiz mestrado, depois eu fiz outro mestrado, fiz doutorado e vim para o Vale do Silício. Fui para o MIT primeiro, depois vim para o Vale do Silício, montei uma empresa, que foi a Samsung investiu nessa empresa. Essa empresa foi uma experiência interessante em que eu tinha que desenvolver um dispositivo de IoT que envolvia tanto o desenvolvimento do hardware como da plataforma de software e uma série de desafios que eu sempre quis ter, como, por exemplo, botar um hardware em produção. A Samsung comprou uma empresa chamada SmartThings. A SmartThings, que é uma empresa de home automation, né, IoT. Essa empresa acabou adquirindo a nossa empresa e eu me tornei diretor e cuidei da internacionalização da SmartThings a partir daqui dos Estados Unidos. Então, aqui eu cuidei de levar essa empresa para a Europa. Então, teve todos os desafios de produto, né? O mesmo produto não necessariamente roda em todos os lugares, por questões legais, por questões de reciclagem e por uma série de outras questões. Depois disso, eu acabei me envolvendo em outras empresas e um dos grandes aí, o que acompanhou a minha vida profissional sempre foi a tentativa de fazer automação. Eu sempre, em todos os negócios, seja desenvolvendo software para coleta de dados para instituto de pesquisa, como desenvolvi para o IBOP no ano 2000, como na empresa que eu tive de automação de teste de software, como nessa empresa de IoT, que era, na verdade, automação de conectividade dentro de uma corporação. O denominador comum sempre foi tentar utilizar tecnologias de automação e inteligência artificial. Inteligência artificial, quando eu fiz em 1998, em dezembro, entreguei o meu trabalho na Poli, foi a minha primeira experiência desenvolvendo algo de inteligência artificial, e desde então sempre tentei desenvolver aí algoritmos de inteligência artificial. Nos últimos anos, eu tenho me envolvido muito em consultoria, desenvolvido trabalhos de inovação junto a várias empresas no mundo, né? Desenvolvi junto com a Ericsson na Suécia e uma série de outras empresas. É um prazer estar aqui com vocês. Vou devolver a palavra ao professor Roberto. Ok, então obrigado. Bom, vou falar um pouquinho sobre como a gente vai utilizar esse tempo, né? Vou propor uma maneira da gente trabalhar aqui, interagir nesses 60 minutos, talvez um pouquinho mais, se for o caso, que a gente tem pela frente. Bom, o tema do nosso webinar é o potencial da inteligência artificial na indústria 4.0. Então, nós temos aqui os nossos dois especialistas, parceiros nossos, professores de cursos nossos nessas áreas, para debater esse tema. E a ideia é que
A audiência, vocês todos que estão aí conosco agora, eu queria agradecer a presença de vocês todos, espero que a gente possa satisfazer todas as demandas que vocês tenham de conhecimento, interação, que fizeram vocês buscarem esse nosso evento hoje, e dizer que as dúvidas que vocês tiverem, ou questões que vocês quiserem colocar, que o façam pelo chat. Eu vou estar olhando o chat e vou procurar encaixar as dúvidas, perguntas que vocês eventualmente colocarem lá para os nossos palestrantes ao longo da apresentação e, eventualmente, no final também, se sobrar alguma coisa. Tá? Então, por favor, coloquem seus pontos, dúvidas, etc., no chat, e eu vou me encarregar de fazer a conexão nos momentos interessantes aí do nosso bate-papo de hoje. Então, é uma ideia de fazer uma coisa bastante informal, né? Assim, com muita troca intensa de conhecimento, de informações entre todos nós. E eu queria, então, começar pedindo primeiro para o Ricardo e depois para o Alexandre, que cada um faça uma pequena definição das duas áreas que hoje a gente vai estar debatendo e identificando as interações entre elas, né? Então, primeiro, o Ricardo falar um pouquinho, para aqueles que não conhecem pouco, o que é a indústria 4.0, o que é esse conceito, depois a mesma coisa para o Alexandre, falar um pouquinho, definir o que é inteligência artificial, muito sucintamente, para aqueles que não conhecem, que estão, vamos dizer, buscando uma introdução inicial a esse tema. Depois a gente tem outras perguntas um pouco mais para avançar um pouco esse debate, tudo bem? Ricardo, você começa? Sim, claro. Bom, a indústria 4.0, ela é uma referência à ideia da quarta revolução industrial. Essa é uma ideia que veio do autor Klaus Schwab, que é alemão e é o presidente do World Economic Forum. Né? Todo mundo já ouviu falar das reuniões de Davos, né? E a ideia dele é que a indústria sofreu 4 revoluções tecnológicas, e essas revoluções tiveram um grande impacto social, tecnológico e econômico no mundo inteiro. A primeira seria com o aparecimento da máquina a vapor, né? Então, antes o processo era todo manual, ele passou a ter uma mecanização com a máquina a vapor. Depois, com os motores e sistemas elétricos, que a gente começa a ter um controle maior sobre a produção. Depois, com a eletrônica e a automação industrial, propriamente dita, né? Onde a gente consegue ter uma flexibilidade maior e uma série de produtos passam a ser viáveis nesse momento. E a quarta revolução que a gente estaria vivendo agora seria a introdução de novas tecnologias de conectividade, IoT, inteligência artificial, essas tecnologias que a gente fala, que a gente comenta bastante, normalmente quem fala de indústria 4.0 normalmente referencia elas, né? E a ideia do Klaus Schwab é que a gente estaria passando por mais uma revolução como as anteriores, com grande impacto econômico, social e também tecnológico. Esse conceito ele é bastante discutido assim, por vários autores, se de fato é uma revolução ou não. Mas eu costumo pontuar que 2 coisas indiscutivelmente estão acontecendo agora. Primeiro, existe um interesse enorme de vários países, principalmente, isso começou na Alemanha, mas os Estados Unidos e agora talvez todos os países, incluindo o Brasil, em fazer um grande investimento tecnológico no parque industrial. Os países de primeiro mundo começaram a se interessar por isso com aquela ideia de trazer a manufatura que foi para o Oriente, né? Na década de 80, 90, a gente teve muito da manufatura do Ocidente indo para o Oriente, só que trazer essas fábricas de novo para o território alemão, território americano, exigiria tecnologias diferentes, né? Para usar mão de obra de forma diferente, ter menos emissões de poluentes e tudo mais, né? Então, esses investimentos em tecnologia têm trazido uma série de produtos e tecnologias novas e de fato, uma energia de adoção de novas tecnologias no mundo industrial. E talvez um outro fator seja que muitas tecnologias talvez tenham amadurecido ao mesmo tempo, né, nos últimos anos. Então, o Alex vai falar com melhor profundidade aí sobre inteligência artificial, mas inteligência artificial, IoT, cloud computing, não são tecnologias novas, né? A gente tem isso há bastante tempo, né? Mas, de certa forma, elas começaram a se tornar mais escaláveis, mais viáveis economicamente, com conhecimento sobre essas tecnologias nos últimos anos.
Então, a gente tem esses dois lados, quer dizer, um grande interesse em investimento em adoção tecnológica e novas tecnologias para serem adotadas nos processos industriais. Então, essa é uma visão um Muito pouco geralzona da indústria 4.0. legal. Não, Ricardo, era isso mesmo, obrigado. Vou passar a palavra, então, para o Alex, para ele falar exatamente o que ele pensa que é, qual a definição mais interessante aí para a gente introduzir a discussão de inteligência artificial. Perfeito, obrigado. Bom, inteligência artificial, ela virou uma palavra meio que, um termo, né, uma área da ciência que está um pouco na moda, vamos dizer assim, tem um hype em torno da inteligência artificial. Parece que é algo recente, mas na verdade, como o próprio professor Ricardo falou, é algo que já existe há um bom tempo. O campo da inteligência artificial surgiu na década de 50. Então, e qual que é o objetivo desse campo? Existem inúmeras definições, existe um trabalho antigo que identificou 980 definições, mas qual que é uma ideia geral de uma definição? A ideia do campo da inteligência artificial é entender como nós pensamos e exercemos as nossas atividades cognitivas e demonstramos inteligência, e aí, a partir desse entendimento, desenvolver algoritmos que emulem, simulem ou até complementem o processo cognitivo humano ou de animais. Então, a inteligência artificial busca o quê? Desenvolver algoritmos, ferramentas que permitam a manifestação de inteligência de processo cognitivo em máquinas. Esse é o objetivo do campo. Aí o campo ele foi aumentando, se tornando muito amplo. A história dele se confunde muito com a história da computação. Se olharmos lá na origem da inteligência artificial, é muito difícil dizer o que é inteligência artificial, o que é computação, porque se nós olharmos a definição ampla do campo, a computação é a inteligência artificial, né? A ideia da computação foi o quê? Trazer inteligência, né, e exercer processos com velocidade automaticamente para fazer cálculos, para fazer aquilo que precisava de pessoas especializadas. O que acontece? Nós todos usamos inteligência artificial há muito tempo. O campo ele foi progredindo, mas um fenômeno interessante da inteligência artificial, ele é conhecido na literatura como odd paradox. É um paradoxo que nós já usamos inteligência artificial. Há muitos anos nós estamos tendo os benefícios da inteligência artificial, só que as pessoas geralmente acham que inteligência artificial é algo do futuro, é algo e tem um mito em torno da inteligência artificial. É óbvio, o campo está sempre inovando e criando novas técnicas. Então, a inteligência artificial, nós passamos, a partir de um certo momento, a dar ênfase no aprendizado de máquina, no machine learning. Aí, aquilo que era difícil de fazer, que era aprendizado profundo, ou o deep learning, passou a ser viável com o desenvolvimento do poder computacional, mais memória, mais dados disponíveis. E as GPUs, né, as unidades de processamento gráfico, que desenvolveram para videogames e para placas de vídeo, mas que tinham a capacidade de fazer multiplicação matricial, então, portanto, suportar as necessidades computacionais do Deep Learning. E esses progressos foram acontecendo. O que aconteceu recentemente? Em 2016, chamou muito a atenção, né, saiu na Nature um paper de uma empresa que foi comprada pelo Google, onde eles desenvolveram um algoritmo que venceu o campeão mundial de xadrez chinês. Alguém pode falar, mas isso aí já tinha acontecido lá atrás, a máquina da IBM, o Deep Blue, ganhou lá do Kasparov, né, e isso já é antigo. A diferença é que antes você tinha que programar um computador para falar para ele como é que se joga xadrez e passar para ele a capacidade de raciocinar e otimizar as suas jogadas buscando vencer. O que aconteceu recentemente é que a evolução do poder computacional permitiu a gente criar algoritmos que aprendam sozinho a partir do contexto e dos dados. Então, como é que esse algoritmo aprendeu? Ele aprendeu observando alguém jogar xadrez chinês. E essa mesma empresa desenvolveu, para quem for no YouTube vai ver o vídeo lá clássico da máquina jogando Atari. Basicamente, eles colocam um emulador dos joguinhos do Atari e não ensinam a máquina a jogar Atari, apenas dizem para o algoritmo que ela pode movimentar o cursor, atirar, e o objetivo do algoritmo é maximizar o número de pontos. E aí, se você olhar nos primeiros minutos, o computador joga muito mal. Mas passado 1, 2 horas, o computador está jogando como um jogador profissional. 4 horas depois, ele é assim, um campeão. Inclusive, ele absorve estratégias de jogo e generaliza. O que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que alguém que está acostumado a jogar um jogo videogame, quando pega um jogo totalmente novo, tem mais habilidade naquele jogo,
porque generaliza regras de outros jogos. Em relação a quem nunca jogou videogame, o algoritmo tem essas propriedades. Então, o que eu quero dizer? O campo da inteligência artificial, quando a gente junta com o que o professor Ricardo mencionou, ele se torna uma ferramenta muito importante para essa quarta, né, revolução industrial. Porque você tem a capacidade de pedir para que esses algoritmos obtenham os dados das máquinas, dos sensores e toda a conectividade numa manufatura, né, num chão de fábrica, e otimize a produção. Muitas vezes, apesar de a gente olhar para uma planta, eu vou dar um exemplo simples, tem uma startup, eu não me recordo agora o nome, mas o fato é que o que eles fizeram, pega uma planta que já exista, e já tem as suas máquinas, já tem automação, já está tudo funcionando. Eles começaram a coletar dados e ver que de vez em quando tinha alguns descompassos, mesmo tudo estando ajustado, coisas que são imperceptíveis para o gestor da produção ou para o olho humano, e que com alguns ajustes de parâmetros, de timing, a máquina conseguiria otimizar e produzir um output, uma saída em números de itens maior no final do ano, sem nenhum investimento em CAPEX, só o algoritmo gerenciando. Então, apenas para tentar conectar, plugar o que a inteligência artificial, né, um exemplo do que ela pode fazer num contexto industrial. Muito bom, Alex. Já surgiu uma pergunta interessante aqui, do Eduardo Vieira, mas eu queria passar para o Ricardo, depois talvez a mesma pergunta para o Alex, assim, explorando um pouco a relação da indústria 4.0 com inteligência artificial. Aparentemente, me parece que a indústria 4.0 ela é um conceito que envolve um feixe, né, uma diversidade grande de tecnologias, né, aliado a certos objetivos de países, ou mesmo, no caso específico, de uma dada empresa, da sua operação, adicionando características importantes para essa organização, para essa operação, a partir de um conjunto de tecnologias. A inteligência artificial, não sei se a gente pode chamar ela de uma tecnologia, mas ela tem um foco mais específico, está muito ligado, como o Alex falou, com computação. Como é que a gente pode entender essa relação? Quer dizer, a inteligência artificial é simplesmente mais uma tecnologia disponível dentro do conceito da indústria 4.0, ou ela tem uma importância mais ampla? Qual é essa relação na visão do Ricardo? E aproveitando para encaixar já a pergunta do Eduardo, como é que o conceito de produção enxuta se combina ou não com o conceito da indústria 4.0? É possível compatibilizar as duas? Então, no fundo são duas perguntas, numa só. Tá legal. Falando primeiro da relação da inteligência artificial com a indústria 4.0, né? De fato, a indústria 4.0 ela propõe um feixe de tecnologias, né? Quando a gente olha essas iniciativas nacionais, né, as grandes são da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chama Smart Manufacturing, né? A Alemanha que deu o nome à indústria 4.0. Né? E outras iniciativas nacionais, eles sempre têm investimentos em listas de tecnologia, e são diferentes, né? Depende do tipo de manufatura, depende do interesse nacional, a gente vê um peso diferente em várias tecnologias. Mas todas as iniciativas falam de inteligência artificial. Eu acho que é difícil dizer se ela é mais importante que as outras tecnologias, mas sem dúvida é a tecnologia que a maioria das iniciativas estão pondo mais energia. E um ponto interessante da inteligência artificial é que ela não é de fato, como o professor falou, não é uma tecnologia, ou não é uma técnica só, né? Ele é um conjunto de técnicas que resolvem tipos diferentes de problema. E muitas dessas técnicas, elas se aproveitam de dados disponíveis, de equipamentos de negócio, né? E a indústria 4.0, com várias tecnologias, com IoT, com cloud, né? Ela tende a coletar mais dados da operação. E você tendo mais dados da operação, você começa a abrir mais oportunidades de uso de machine learning e de outras técnicas de inteligência artificial. Então, talvez o que ela tem de diferente das outras é que a gente tem uma expectativa grande sobre ela e talvez a gente tenha uma oportunidade diferente do que a gente tinha antes de aplicar em várias áreas da indústria. E já emendando, você quer fazer um comentário sobre isso, Alex? Não, por favor, continua. Tá ótimo. Só emendando. Eu estou aprendendo, inclusive. Ok. E só então, complementando com a pergunta do Eduardo, né?
Essa pergunta é bastante comum para sempre que a gente fala de informatização de forma geral, né? Será que eu consigo informatizar usando o Lean, né? Porque o Lean tradicional, a gente imagina aquele cara com um quadro de Kanban e várias operações bem manuais, né? Ligadas à organização do chão de fábrica. Né? Quando a gente olha a maioria das plantas que usam Lean, e inclusive as do Japão, né? Várias técnicas do Lean vieram de lá, são plantas bastante automatizadas. E ainda assim, elas continuam mantendo todos os princípios Lean, né? Eu consigo manter uma operação puxada, mesmo que eu tenha uma gestão automática do estoque intermediário. E o Lean, quando a gente fala de uso de dados para modelagem de sistemas e otimização, que são assuntos que a inteligência artificial trata bastante, né? O Lean, ele traz um bom objetivo de otimização. E é um desafio para a otimização, quer dizer, você precisa ter muito claro o que é bom, né? O que é melhor para esse algoritmo de otimização levar você, por exemplo, para um throughput maior ou para uma produtividade maior. Né? E o Lean traz um pouco desses indicadores, quer dizer, se eu conseguir usar os meus dados e algoritmos de inteligência artificial para reduzir estoques intermediários, que é um dos preceitos do Lean, né? Eu consigo reduzir desperdícios e ter um resultado final melhor. Então, ao meu ver, não tem nenhum conflito entre os dois. Assim, o Lean é uma filosofia de produção que pode ser aplicada numa planta totalmente automatizada e com inteligência artificial. Perfeito. Alex, seus comentários, por favor. Não, ótimo. Então, eu praticamente faço as minhas palavras, as palavras do Ricardo, né? Como ele mesmo falou. Assim, o campo da inteligência artificial é um campo, é uma área da ciência, é um campo gigantesco. Para ter uma ideia, a quantidade de algoritmos, de papers publicados por ano assim, é uma coisa da casa de quase milhões, né? Da casa de quase 1 milhão. Então, assim, conhecer todos os princípios dos algoritmos é possível. Conhecer todos os algoritmos não tem ninguém que conheça. Cada vez está ficando mais especializado. E, como o professor Ricardo falou, muito bem falado, assim, você tem, cada técnica resolve um problema. Então dá para pensar, eu gosto da analogia, de uma caixinha de pecinhas de Lego. A inteligência artificial, você abre um jogo de Lego, você tem vários tipos de pecinhas. Cada pecinha tem uma função. Algumas são mais genéricas, você pode usar aquela pecinha quadrada básica para várias coisas. Outras são super específicas, resolvem só algum tipo de problema que você tenha, ou melhor, uma aplicação que você tem numa montagem do Lego. A inteligência artificial é igual, você tem várias técnicas, cada técnica para otimização super específica, que é boa apenas para um caso específico, técnica para otimização que resolve a maior parte dos casos, mas não é ótima, técnicas de previsão, técnicas de, vamos dizer assim, otimização multi-objetivo, com vários objetivos e assim por diante. Você pode ordenar, organizar, resolver problemas complexos. Então, assim, não é uma técnica só, né? É um conjunto de técnicas que você usa para resolver problemas específicos. Ela é compatível com uma produção enxuta? Sim, ela é compatível, né? Como o professor Ricardo falou, são conceitos, de certa forma, independentes. A inteligência artificial ajuda você a ter uma produção enxuta se você aplicar a inteligência artificial para isso. Quer dizer, ela permite permite com que você otimize a sua produção, reduza custos, elimine desperdícios, eventualmente automatize até questões de setup, organizar, fazer o planning, né? Você tem algoritmos de planning para planejar qual é a melhor maneira otimizada, que nem sempre é intuitiva, para planejar várias sequências de operações que necessitam de mudança de setup de máquina. Ela permite, por exemplo, uma infinidade de coisas, tem uma série de exemplos. O que é importante, né, que assim, entender que a inteligência artificial, ela continuou progredindo, a gente já está usando inteligência artificial há algum tempo, e agora ficou mais disponível uma série de algoritmos, e até mais barato em termos computacionais, rodar uma série de algoritmos que antes você precisaria de milhões de dólares em computação. Recentemente não, né, porque a gente já está na pandemia. 2 anos atrás eu estava em Berkeley fazendo pesquisa, e o pessoal mostrou uma simulação de um fenômeno físico que acontece na produção, do ponto de vista do material. Para rodar aquela simulação, eles gastaram $2 milhões em computação, em nuvem,
para rodar aquela simulação, custo computacional, só para fazer aquilo. Se você olhar hoje, esta simulação custaria alguns $1000. A mesma simulação, o poder computacional, o preço do poder computacional e a evolução dos algoritmos está mudando muito. Aliás, se a gente olhar lá para a lei de Moore, né, diz o quê? Que o poder computacional, né, o número de transistores num processador está dobrando ou dobra mais ou menos cada 18 meses. O que é curioso? A inteligência artificial, o poder de um algoritmo, dos algoritmos de inteligência artificial, ele está dobrando de capacidade, a capacidade computacional e de inteligência a cada 3 meses. Então, é mais rápido que a lei de Moore. Quando você junta isso em qualquer área, seja serviços, seja medicina ou a indústria, né, essa capacidade de resolver problema, de otimizar, de obter dados em volume, analisar, fazer sentido do dado e eventualmente otimizar, você potencialmente muda muito, causa uma revolução. É muito difícil, com a quantidade de dados que nós temos capacidade de coletar, como o professor Ricardo falou, que as máquinas gerando dados, sensores e tudo conectado, um ser humano abrir um analytics e analisar. A gente consegue, mas o volume que é gerado, você precisa de algoritmos que entendam aquilo o tempo inteiro, racionalizem e ajudem a dar insights e tomar decisão. Então, aí que entra a inteligência artificial. E, respondendo à pergunta, sim, ela é compatível com a produção enxuta. Muito bom, obrigado. Pegando um pouquinho o gancho aí das duas perguntas que apareceram agora há pouco aqui no chat, eu queria que vocês abordassem um pouquinho o seguinte tema. Inteligência artificial e a indústria 4.0 é algo somente para as grandes empresas que conseguem mobilizar recursos computacionais ou de tecnologias que não estariam, vamos dizer, acessíveis a empresas menores, como as que a gente encontra no mundo todo, mas em particular no Brasil, né? Há limitações em relação a essa questão, capacidade de investimento. Estamos falando somente das grandes empresas com recursos suficientes para poder investir nisso, ou é possível pensar, ou já existe aplicações, ou de inteligência artificial, ou de indústria 4.0 em empresas mais tradicionais? Quer começar essa, Alex? Pode ser, Alex. Você quer começar? Pode começar. Bom, então, olha, eu tenho como um papel pessoal, uma convicção do Alexandre, né, que eu vejo que, para mim, cada vez mais eu quero desmistificar a ideia da inteligência artificial. E cada vez mais a gente vê que a inteligência artificial está bem disponível. Ela não é algo como é lógico que se você pegar aquilo que saiu ontem, publicado, isso está num laboratório. Você tem estudos aqui que o Google publica, né, o time de IA do Google publica artigos científicos usando uma capacidade computacional que não está acessível a poucas empresas, como por exemplo o Google. Isso da mídia, né, muito do que a gente vê na mídia nos impressiona, mas acaba sem querer gerando, é muito positivo, mas nos gera uma sensação que não é para qualquer um. Eu tenho trabalhos de uso de inteligência artificial quase que uma quitanda, um supermercado muito pequeno. Qual que foi o input? A gente usou no Excel. A gente colocou que rodamos, treinamos fora num algoritmo. A partir do momento que você tem um modelo treinado, você pode botar ele para rodar no Excel, que é o recurso que eles tinham. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial está disponível para todos os tamanhos de empresa. É óbvio que, dependendo do problema, se é algo muito sofisticado, você vai depender de mais capacidade computacional. Mas mesmo a capacidade computacional que antes era um privilégio das grandes empresas, hoje está disponível por aluguel para a nuvem. Lembrando, por exemplo, se você quer um algoritmo para fazer uma previsão, então vamos supor uma rede neural, que é um clássico. Pega uma rede neural profunda, né, que a gente chama de deep learning. Então você pega milhões de linhas de dados e treina um algoritmo. Você precisa de poder computacional para treinar esse modelo. Aí você pode gastar um pouco mais, mas eu estou falando algo razoável. Depois que você treinou o modelo, você pode rodar ele até no seu celular. Hoje em dia tem maneira de enxugar o modelo para botar esse modelo no seu celular. Então o poder computacional que você precisa, dependendo do tipo de aplicação, é para treinar um modelo. Isso está disponível e não é tão caro na nuvem. Depois que você treinou o modelo, você usa no seu computador, no seu laptop, no seu celular, onde quer que seja, dependendo da aplicação, ou dentro de um dispositivo embarcado, como acontece. Então,
não é um privilégio de grandes empresas apenas. É justamente, talvez, aí que seja um dos pontos da revolução. Antes, a Revolução Industrial fez o quê? Tirou da mão do artesão a produção e colocou toda uma inteligência no processo, uma escala que outros não conseguiam acompanhar. O que a gente está vivendo hoje, olhando de uma forma mais ampla? Eu vou dar um exemplo. O que era montar um banco? Era você ter alguns bilhões para investir em software e num data center gigante. Hoje, quantas fintechs vocês têm no Brasil? Quantas fintechs tem no mundo? Qualquer um de nós que quiser montar um banco, tem várias fintechs que te dá todo o sistema de banco as a service. É o conceito de bank as a service. Então, qualquer um de vocês fala, opa, eu quero montar um banco. Você pode, por pouco dinheiro, ter um banco completo, white label, ou seja, para você oferecer, por exemplo, eu posso pôr o Banco do Alexandre, e vai ter o sistema do dia para a noite rodando na nuvem e eu vou pagar por usuário. O que mudou? É justamente ao contrário. As barreiras que antes seguravam e davam vantagem às empresas gigantes, elas estão se erodindo. Então, qualquer pessoa, e cada vez mais, está tendo acesso a tecnologias que antes era privilégio de empresas gigantes, de grandes corporações. Você pega um computador as a service, pega algoritmo as a service e junta tudo isso e monta o seu negócio. E é isso que a gente está vivenciando. Então, acho importante, e eu tenho uma convicção pessoal, e eu gosto muito de deixar claro até nos cursos, de que a gente tem que olhar para a inteligência artificial como algo que é inevitável e que nós não temos que olhar como de uma forma mística e nem como algo que nós temos que ter medo. É algo inevitável, como usar um computador, como usar a internet. Tá. Legal. Caruso, qual a sua visão sobre esse ponto? Não, concordo com o Alexandre, acho, principalmente as tecnologias de cloud, né? Porque basicamente cloud computing é a capacidade de alugar processamento, né? Isso barateou demais o acesso a várias tecnologias, inclusive inteligência artificial. E a gente tem uma série de alternativas também, open source, quer dizer, preço não é necessariamente o problema, né? Eu acho que o ponto, normalmente, isso eu exploro bastante no curso Indústria 4.0, é conhecimento, né? Como implantar aquilo para o seu ambiente, né? Para o que você precisa, né? E isso também tem sido cada vez mais simples, né? A gente tem ferramentas em cloud que permitem que um usuário não desenvolvedor use vários recursos de inteligência artificial configurando bloquinhos, né? Eu tenho um caso até do curso, né? No curso a gente incentiva que o pessoal teste algumas tecnologias durante o curso, né? E um dos alunos não desenvolvedor, ele era um gestor de área de produção, ele conheceu as APIs do Google de voice to text, né? Que é uma inteligência que você manda um áudio de você falando, por exemplo, ele manda o texto do que você falou. E ele fez um VBA no Excel, fez mais ou menos parecido com o que o Alexandre contou aqui da Kitanda, né? Ele pegou um Excel com a capacidade de macro ali, de VBA, ele conectou isso no Google e você passa a ser cobrado por um volume de uso dessa tecnologia a partir de tantas horas por mês. Ele não chegou nesse momento, ele fez tudo gratuitamente, né? E ele criou um Excel que escrevia o relatório de fim de turno dos operadores. O operador ia até o computador, abria o Excel e falava, olha, tive tal problema, gerei tal ação, clicava no botão, ele rodava uma macro do Excel, escreveu isso no Excel e registrava dessa forma. Quer dizer, ele desenvolveu de ponta a ponta, né, uma ferramenta usando inteligência artificial gratuita, usando o volume de dados ali que o Google permite para demonstração. Então, está bastante acessível, e tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico, para começar a usar. É só as pessoas começarem a se capacitar, quer dizer, começarem a entender como usar essa tecnologia para o seu dia a dia. Muito bom. Acho que tem várias perguntas relacionadas ao que está acontecendo, vamos dizer assim, em setores ou em países específicos. Há uma curiosidade de saber se existe cases interessantes, seja de inteligência artificial, seja de indústria 4.0 no Brasil. Tem uma questão que é um pouco na mesma linha, que questiona ou pergunta para vocês, especialistas, se a indústria 4.0 e a inteligência artificial está mais avançada na indústria automotiva do que nas outras.
E ainda uma outra pergunta relacionada, eu acho que podemos reuni-las todas, se há alguma limitação de ordem jurídica ou de algum aspecto que não, vamos dizer assim, no âmbito das decisões da empresa, que impediriam ou retardariam a difusão no Brasil. Então, a ideia, só recapitulando, né? Se há cases no Brasil de inteligência artificial em indústria 4.0, se a indústria automotiva é, de fato, a mais avançada na difusão dessas tecnologias, e se há alguma limitação de ordem, vamos dizer assim, jurídica ou outro tipo, que não de decisão das próprias empresas aqui no Brasil. Pode começar, Alex. Pronto, tirei o mute. Então vamos por partes. Casos no Brasil. Existem, eu fiz muito trabalho ligado a uma empresa, infelizmente essa empresa eu não posso dizer o nome, né? Justamente a gente desenvolveu uma oferta nova integrando a área de telecomunicações, né? Então eles são provedores de telecomunicações para alguns clientes deles, implantando o sistema de indústria 4.0. Na verdade, o trabalho começou no Brasil e foi para o mundo. Então, foi no Brasil e na Europa que nós implementamos. Basicamente, uma empresa de telecomunicações que percebeu que daria para ela ter uma oferta de serviço diferenciado. Ao invés de prover só conectividade, oferecendo soluções usando IA junto com, hoje, 4G e 5G no futuro, para empresas de manufatura. Existe uma empresa chamada Databot, esse é o nome da startup que eu não estava conseguindo lembrar, eu creio que eu lembrei agora, mas eu posso compartilhar depois com vocês, que no Brasil ela andou fazendo várias implementações da solução que eu expliquei, que ela basicamente usa algoritmos, fica entendendo o que está acontecendo, ele se conecta, ele põe um servidor lá e se conecta no CLP, por exemplo, ele fica entendendo o que está acontecendo, permite com que na hora da configuração, da implantação, você diga para ele o bitmap na memória, quando é 1, quando é 0, qual é a posição, o que significa na máquina. Aí, a partir daí, ele começa a aprender e começa a identificar oportunidades de melhorias, de otimização da sua planta. E, se você quiser, ele vai ajustando alguns parâmetros, dependendo do nível de implantação, para você para fazer a otimização. Então, tem um case deles que eles conseguiram um output melhor, ou maior, sem investir em CAPEX, ou seja, basicamente um algoritmo olhando o que estava acontecendo com as máquinas, ele fez a sintonia fina, e eles conseguiram produzir da casa de milhares, né, de unidades adicionais em um ano. É Data Robot, se não me engano, mas eu vou compartilhar depois com vocês. Eu conheci o diretor da empresa, e se é que eles não foram vendidos, eu estava 2 anos atrás, a gente até começou a fazer um trabalho junto, uma empresa bem inovadora no Brasil, em São José dos Campos, tá? E eles tinham cases com a indústria automobilística, na época com a GM, inclusive. Dando um exemplo para vocês. Professor Roberto, me ajuda a lembrar das outras perguntas, né? Se foi case no Brasil, eu conheço esses, né? Tá. O que mais? Se a indústria automotiva está na frente das outras, de fato, e se há alguma questão de ordem jurídica ou institucional ou legal que dificulte a difusão da tecnologia no Brasil. Bom, eu não sei responder se a indústria automotiva está na frente das outras hoje, né? A indústria automotiva, né, talvez o professor Ricardo saiba responder melhor que eu. A indústria automotiva, ela, historicamente, sempre teve muito na vanguarda da automação, né? No início, o primeiro robô implantado lá na década de 50, se não me engano, na planta GM, aí continuando, se a gente olha a década de 80, a revolução que foi na indústria automotiva, nas montadoras, hoje, eu não sei responder. Eu sei que, por exemplo, no caso desse exemplo que eu dei da startup, eles fizeram um trabalho junto com a indústria automotiva que foi bem inovador. Quando você tem uma planta que produz algo com valor agregado, como um veículo, uma montagem de um veículo, se você conseguir aumentar o número de unidades sem investir em capex daquele que você está produzindo, o retorno é grande. Então, eu sei que eles foram early adopters nesse exemplo que eu dei, mas eu não sei comparar com outras indústrias. Por exemplo, teria que imaginar que existem plantas altamente automatizadas num nível... eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, inclusive ele é brasileiro, mas mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos,
ele que resolveu o problema da produção do modelo 3 da Tesla aqui. E na época o que ele me contou, né, foi que eles desenvolveram uma nova máquina que basicamente desafiava os limites da física, estava no limite da física, né, para resolver o problema de produção. O meu chute é que a indústria automobilística está, né, muito bem, mas eu não sei dizer se é a mais avançada, porque existem indústrias super avançadas na China, na Alemanha, fabricando outras coisas, como eletrônicos, equipamentos de precisão, que talvez estejam mais avançados. O professor Ricardo talvez saiba responder melhor. E qual a outra pergunta, professor Roberto, só para finalizar, sem Se há tentar... algum tipo de limitação jurídica legal no Brasil que limite esse tipo de fusão? Olha, eu não assim, tudo que é uso de dados, se você estiver usando dado de fora de clientes, etc., você tem, né, questões da Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados. Não é o caso da maior parte das aplicações, né, da indústria 4.0. Mas dependendo de uma aplicação específica, onde você está tendo uma resposta em tempo real para produzir algo personalizado, poderia ter cuidado com a privacidade dos dados. O que eu vejo que acontece no mundo começou a se discutir muito é a questão da automação, da nova onda de automação, o desemprego que poderia gerar. E aí apareceram sugestões e discussões, até votação em assembleia na Europa, de eventualmente robôs, a partir de um certo ponto, cada robô recolher imposto em cima de robô, para pagar salário de desemprego, bolsas de auxílio-desemprego. Essa discussão se aqueceu bastante. Eu não conheço nada no Brasil. Poderia, eventualmente, numa onda de automação, ter algum entrave sindical, dependendo do setor. Isso poderia acontecer, mas eu não conheço de nenhuma limitação legal, tá? E talvez o professor Ricardo esteja mais por dentro do que eu estou e poderá complementar a visão. Legal, obrigado, Alex. Ricardo? Bom, começando pela última, que é mais fácil de lembrar, sobre as questões legais, né? Eu também não conheço nenhuma lei, nenhuma regulamentação brasileira que segure esse tipo de processo. Mas eu acredito que também muitas coisas são muito novas ainda para serem regulamentadas, né? Essas questões de empregos, a gente vê o movimento de indústria 4.0 da Alemanha, ela é muito próxima dos sindicatos, porque eles procuram andar num passo que faça sentido para os dois lados, senão eles podem chegar a regulamentações que impeçam o desenvolvimento tecnológico, né? Um outro ponto que ainda não está bem regulamentado no Brasil, mas em alguns lugares do mundo já estão, é a questão de propriedade intelectual, né? Digamos que eu tenha um scanner 3D, uma impressora 3D, e eu pego uma peça de um equipamento e escaneio e imprimo, né? Uma coisa que se discute muito para manutenção fazer isso em indústria 4.0, né? Qual que é o direito daquela peça? Quer dizer, eu posso fazer isso mesmo o meu fornecedor sendo um fornecedor alemão que forneceria essa peça por um custo 50 vezes mais caro do que eu imprimir aqui? Né? Isso é um problema tão novo que a gente ainda não tem uma regulamentação, mas alguns países já estão andando para esse tipo de regulamentação. Então, acho que talvez a gente veja novas regulamentações com o tempo e com esses casos começando a aparecer mais, né? Sobre a indústria automotiva, em especial, eu tenho a impressão que não ela está entre as primeiras, mas tudo depende do tipo de tecnologia de inteligência artificial, né? A automotiva ela tem ela é muito sensível à previsão de vendas, então talvez a automotiva e a farmacêutica sejam as pioneiras em usar a inteligência artificial para previsão de forecast, né? Aquele quanto que eu vou vender de cada modelo, de cada tipo de medicamento nos próximos meses para eu planejar a minha produção. Então, os grandes cases de forecast estão nessas duas indústrias, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, a indústria petrolífera, principalmente as refinarias, elas usam controle avançado baseado em redes neurais já há mais de 15 anos. É uma outra inteligência artificial, né, aplicada diretamente ali no processo, né? Mas eles usam controle preditivo e uma série de técnicas para otimizar ali o processo de refino. A gente vê muita lógica fuzzy sendo usada na mineração, principalmente em moagem, né? Então, eu diria que muitas indústrias estão andando com isso, talvez muito próximas, mas resolvendo problemas diferentes, né? Porque cada indústria, uma indústria de commodity, uma indústria de bens de consumo com manufatura discreta, elas têm desafios diferentes e acabam
investindo ali energia em colocar a inteligência artificial numa parte diferente dela. E isso é um pouco do perigo, né? Às vezes a gente ouve falar, putz, ter indústria 4.0 é ter uma tecnologia X ou ter inteligência artificial, né? Tudo depende da sua indústria e tudo depende da sua necessidade, né? Se eu for uma farmacêutica, não adianta eu copiar a indústria 4.0 da mineradora, porque ele vai resolver um problema que eu não tenho, né? Ou um problema que para mim não é tão importante quanto o outro. Assim. E sobre a pergunta do Brasil, assim, a gente tem bastante coisa implantada já em várias indústrias. Essas que eu citei, mineração, a óleo e gás usam inteligência artificial no processo já há bastante tempo. E um exercício interessante, quem quiser conhecer o que está sendo implantado na Alemanha, existe um site, se vocês colocarem no Google, Industrie, né, indústria trocando A por E 4.0, vocês vão entrar no site alemão da iniciativa Indústria 4.0 e eles têm uma lista de projetos que foram feitos. Se vocês olharem esses projetos, vocês encontram projetos muito parecidos no Brasil. Talvez em volume menor, né, talvez por eles terem começado antes e começado esse investimento lá em 2011, eles têm mais indústrias usando esse tipo de tecnologia, mas a gente tem predição de falha, predição de qualidade, tem uma série de projetos bem interessantes implantados no Brasil, muitas vezes com tecnologia brasileira, startups brasileiras gerando tecnologias interessantes. Então, o Brasil tem se mexido bastante nesse sentido. Legal. Eu queria dar uma pequena mudada no foco das perguntas. Introduzir, eu estou vendo que tem várias perguntas aparecendo, aí eu vou ver se a gente consegue tratar pelo menos uma boa parte delas. Mas eu queria que vocês me ajudassem a pensar na seguinte questão. Vamos aqui pensar na audiência, tem pessoas, a gente não conhece exatamente onde cada um trabalha, mas para aquele indivíduo, para aquele profissional que não atua hoje com indústria 4.0 nem com inteligência artificial, o que, do ponto de vista de estar atualizado, de poder se preparar para um futuro, o que vocês, na visão de cada um de vocês, o que esse profissional tem que aprender, tem que saber sobre essas tecnologias? Então, lembre-se, eles não seriam um profissional que atua nesse setor, né, em setores que provavelmente vão ser, ou já estão sendo influenciados por essas tecnologias, né? Que tipo de conhecimento é importante, seria importante na visão de vocês para esses profissionais buscarem? Professor Ricardo, se quiser iniciar agora, fica à vontade. Legal. Bom, fora os profissionais que vão desenvolver inteligência artificial, né, os profissionais de outras áreas, eu entendo que a indústria 4.0 ela traz um conjunto de conhecimentos empacotados de uma forma diferente que eles eram empacotados antes. Olhando, por exemplo, um exemplo que é muito claro para quem trabalha em indústria, né, a gente tem lá as tecnologias de automação industrial e as tecnologias de TI. Né, e tem a equipe de automação industrial e a equipe de TI, que são equipes diferentes, até normalmente com formações diferentes, né, um vem da engenharia elétrica, mecânica, o outro veio da computação. E muitos desses projetos de indústria 4.0, incluindo de inteligência artificial, eles desenvolvem você ter um pé de cada lado. Quer dizer, você tem que saber usar uma tecnologia em cloud, mas tem que saber o potencial de usar o dado daquele sensor que está no chão de fábrica. Então, o que eu normalmente incentivo é que, primeiro, entender a real potencialidade de cada tecnologia nova, IoT, Cloud Computing, não para você desenvolver necessariamente um software usando isso, mas para falar, esse problema que eu tenho tem cara de ser resolvido com a combinação de inteligência artificial e cloud. Né? Conseguir fazer essa combinação. Né? E tentar dar um passo um pouco mais abrangente nas áreas vizinhas à sua. Quer dizer, se eu trabalho com qualidade, entender um pouco a tecnologia de automação, entender um pouco a produção, porque eu tenho a impressão que os projetos de indústria 4.0, eles exigem essa movimentação. Né? A gente precisa começar a conversar TI, automação, qualidade, planejamento de produção e marketing na mesma sala para a gente, por exemplo, conseguir usar a tecnologia para mudar um modelo de negócio da empresa inteira. Então, talvez esses dois caminhos, entender potenciais de tecnologia e tentar abranger um pouco mais outras áreas. Legal. Perfeito. Alex.
Olha, não tem nem o que complementar, eu vou falar as mesmas coisas, né? Talvez com um ponto de palavras diferentes, né? É exatamente o que o professor Ricardo falou. Eu acho que você pegar, lembra que eu falei do Lego? Então, assim, você não precisa aprender a fabricar as pecinhas de Lego para saber montar Legos. Você precisa entender para que serve cada pecinha. E no caso, o professor falou exatamente, o que a IoT pode me dar? Se eu juntar uma solução com a IoT, daí eu pego e coloco informação na nuvem, se eu tiver algumas informações e usar alguns algoritmos, que algoritmos seriam esses, o que eu posso obter? Até dá para dar uma estatística interessante. 87% apenas dos projetos de inteligência artificial, estou falando de todas as indústrias, de verticais diferentes, apenas 87%, segundo uma pesquisa de 2020, entraram em produção. A maior parte se perde no meio do caminho. E apenas 4% das empresas entrevistadas, os executivos afirmaram que conseguiram implementar com sucesso a inteligência artificial. A primeira coisa que praticamente todo mundo tem em mente é inteligência artificial complicado, né? Rocket science. E talvez ao ouvir as estatísticas vocês tenham certeza disso. Só que se você olhar a razão, 95% dos casos foi falha de negócio. Apenas 5% o gargalo foi tecnologia. O problema não é tecnologia, o problema é saber que peça usar, o que você resolve, que é o que o professor Ricardo comentou. Então, acho que a primeira coisa que eu recomendo é começar a entender essas tecnologias, como é que elas transformam, né? Como o professor Ricardo já falou, para que serve, como cada uma pode beneficiar o meu caso específico, a minha operação, a minha planta. E aí você tendo essa visão e investindo em conhecer mais, você entende como usar cada pecinha de Lego. Isso tem mais valor do que você tentar aprender como fazer cada pecinha de Lego. Até porque, como eu expliquei, só no caso de inteligência artificial, isso é uma área que mesmo quem tem um doutorado na área não conhece tudo. É uma área gigantesca, muito grande mesmo, que virou, inclusive, interesse de política de Estado de alguns governos, como Estados Unidos. Aqui se defende que há uma política de Estado trazer as melhores mentes, porque sabe-se quão crítico é o campo da inteligência artificial. E a segunda coisa que, assim, exatamente o que o professor Ricardo mencionou. Aqui a gente chama esse conhecer um pouco mais para o lado de ser um profissional T-shape. Ou seja, você conhece bem uma área, é a perna do T, vertical, e aquela barra em cima você navega em outras áreas. Se você for aplicar para um trabalho aqui no Vale do Silício, eles querem ter certeza que você é um profissional T-shape. Eles não querem que você simplesmente conheça uma área em profundidade. Eles querem que cada vez mais você tenha uma barra mais larga de horizontalidade, de poder navegar em outras áreas. Então, e por quê? Porque ao conectar tudo através de sensores, dados, a internet conectou tudo, as empresas estão conectadas, as áreas estão conectadas, você passa a começar a ter dificuldade. O que é dado de venda? O dado de venda me permite olhar e entender a capacidade, a previsão da produção. Então, imagina se você tem um muro e a área de produção não consegue olhar para o dado de venda. Então, os muros estão sendo erodidos. Está havendo uma erosão desses silos das empresas. Cada vez mais as pessoas precisam navegar, né, os profissionais navegar em várias áreas, aprender sobre outras áreas e serem polivalentes. Então, exatamente as mesmas coisas que o professor Ricardo falou. Interessante, né? Porque, no fundo, a gente está falando de uma coisa que não é nova, né? Essa capacidade de trabalhar em grupo, de conhecer um pouquinho mais áreas afins da sua, que não a sua especialidade, é algo que essas tecnologias só reforçam uma necessidade, é algo que tem sido debatido há muitos anos, né? Acho que tem algumas perguntas, nós temos várias perguntas, acho que não vai ser possível trabalhar com todas elas hoje, mas algumas perguntas que também têm a ver com a questão da difusão em diferentes dimensões, difusão tanto da inteligência artificial como da indústria 4.0. Tem uma pergunta da Renata Pigato, que fala especificamente como estamos em relação a essas tecnologias no setor agrícola. Uma outra pergunta aborda a questão da inteligência artificial trabalhando em problemas ou questões onde a questão da cognição, da interpretação é chave. Eu imagino que é uma pergunta do Luiz, da nossa audiência,
que tem a ver, por exemplo, com a questão, sei lá, uma indagação se, aí é um complemento meu, se a inteligência artificial seria capaz de fazer seleção de colaboradores numa empresa, né? Que envolve aspectos interpretativos e mesmo de cognição, que hoje, basicamente, ainda estão com as pessoas, né, com os profissionais dessa área. Uma outra pergunta tem um pouco a ver com isso, é do Tiago Berto. Vou ler aqui, por favor. Inteligência artificial, ao tratar de hábitos de consumo, se ela poderia prestar-se como integradora da economia comportamental e decisão de compra do consumidor como uma atividade produtiva. Acho que tem um pouco a ver também com essa questão de até onde vai, até onde pode ir a inteligência artificial. Acho que vou parar por aqui nas perguntas, porque fica muita coisa junto. Quem quer começar? Vou começar essa, Alexandre. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vi que tem uma pergunta, por exemplo, do setor agrícola, né? O Brasil tem investido bastante, tem várias startups de agritech tentando investir em IA. IA é muito importante para qualquer setor. Não é porque eu trabalho com IA que eu vou falar isso. Você olha onde IA está entrando, o impacto é grande. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu falo de IA, eu falo de aumento de produtividade, de otimização como uma das ferramentas, mas a automação transcende IA. O Brasil, o que está acontecendo hoje? Você tem, por exemplo, a robotização da agricultura, você tem o uso de algoritmos que detectam e predizem se um determinado pé de uma planta vai ter alguma doença, alguma contaminação. E aí ele permite fazer o spray de produto químico seletivo. Qual que é a vantagem disso? Mais saudável, gasta-se menos. 70% a 80% da água consumida nos países é para agricultura, nos países que produzem. O Brasil é em torno de 78%. Estão utilizando inteligência artificial para fazer o quê? Vai lá, põe um sensor e mede a umidade daquele pé e põe só o que precisa de água para aquele pé. Você economiza até 90% da água. O custo da água está cada vez mais alto. Fora o custo social, o custo ambiental. A produção indoor. O irmão do Elon Musk tem uma empresa, por exemplo, de agricultura em container. Você tem, hoje em dia, galpão em Manhattan produzindo em vertical farm, totalmente automatizado. Para vocês terem uma ideia, você consegue ter por land footprint, ou seja, por área produzida, de 150% a 300% da produtividade. Isso é importante. O Brasil, que tem muita terra, ele está perdendo a vantagem de ter extensão se ele não se cuidar. Por quê? Vamos dizer assim, poucos sabem disso, né? Pelo menos não é algo que acaba surpreendendo o pessoal do mundo de negócio. Quem que é o primeiro produtor mundial agrícola? Estados Unidos. Quem que é o segundo? A pergunta geralmente vem com outra. É Brasil? Não, Brasil é o terceiro. Quem que é o segundo? Holanda. Holanda, que é um país minúsculo, tem 1/3 da população da cidade, da grande São Paulo, é o segundo maior produtor agrícola do mundo. Por quê? Investir em automação desde as décadas de 50. Ou seja, eles estão vivendo a indústria 4.0 desde a década de 50, na verdade. Eles pegaram, inclusive a Holanda não tem nem terra, tiveram que tomar do mar. E a Holanda, depois da Segunda Guerra, pensou, a gente precisa alimentar a Holanda, e eles passaram a alimentar o mundo. Então, aonde vocês olharem inteligência artificial e indústria 4.0, os mesmos conceitos têm muito impacto. No caso do RH, sim, você tem startups aqui fazendo seleção. O próprio Google usa a inteligência artificial para fazer seleção de pessoas. O Google recebe por ano, se não me engano, vocês podem digitar no próprio Google, o número de currículos que o Google recebe aqui. É mais de 1 milhão de currículos, se não me engano. Se não me engano, são 2 milhões, mas eu não lembro, mas é da ordem de 1 milhão. O que o Google faz? Antes de um humano perder tempo, o algoritmo faz text mining, entende, lê o currículo e vê o que interessa. Vários algoritmos fazendo filtragem até cair no humano. Professor Roberto, para o seu objetivo, qual pergunta mais nós tínhamos? Eu vi uma aqui da China e Estados Unidos, né? Que tem aqui no final. Tem uma pergunta aqui que se a inteligência artificial pudesse prestar a uma integração da economia comportamental e decisão de compra do consumidor com a atividade produtiva. Se eu entendi direito a pergunta, eu creio que eu tenho entendido, sim. Na verdade, um dos grandes negócios da inteligência artificial aplicada, por exemplo, à questão do comportamento do consumidor é entender o comportamento do consumidor. A Amazon faz isso desde a década de 90, a ponto que a Amazon sabe muito bem o que o Alexandre gosta, o que não gosta, e ela consegue sugerir bem. E o valor gerado
por esse tipo de uso de algoritmo. A Amazon, o faturamento dela em 2019, 35% foi com algoritmo de recomendação, que é baseado no quê? Em entender, né, o comportamento de compra dos seus consumidores e recomendar aquilo que eles querem muito antes deles terem a consciência do que eles querem. Tá? Mas se eu não entendi a pergunta, por favor, me desculpe e pode reformular. Com relação à China, a China e os Estados Unidos buscam o quê? Aumentar sua produtividade. E, lembrando, a inteligência artificial permite você antecipar fenômenos, fazer forecast de várias coisas. Uma das áreas que se faz, por exemplo, é usar a inteligência artificial para otimizar a alocação de tropa, desdobramento de guerra. Então, virou algo sensitivo ao assunto. Por quê? Porque a sensibilidade do assunto para a China e para os Estados Unidos, são duas grandes potências, tem a ver com o domínio global. E isso envolve hoje, inclusive, questões de geopolítica. Então, existem livros, na verdade, inclusive abordando isso, o impacto na geopolítica do domínio da tecnologia artificial. Porque você permite, de certa forma, você prever o futuro. Você saber qual a melhor maneira de alocar recursos, seja no chão de fábrica ou, no caso de uma guerra, alocar no caso de uma guerra. Sem contar, obviamente, a automação de tropas, né, que a gente vê os robôs da Boston Dynamics, que basicamente são soldados do futuro. E sim, a resposta de prever o rompimento das barragens, sim, sem dúvida dá para prever. Uma das áreas aí que o professor, acho que o professor, se não me engano, o professor Ricardo mencionou, da questão de antecipar falhas, né, usar para uma série de coisas. Então, desculpa, vou passar a palavra para o professor Ricardo, senão eu vou me empolgar e vou ficar a noite inteira falando. Legal. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, do nosso webinar. Vamos passar a palavra para o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Você, legal. Tudo bem? Você tem várias perguntas envolvidas numa só aqui. Eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar. Assim, o Alexandre cobriu bem os assuntos, né? Essa questão de previsão de produção baseado em tentar entender o perfil do consumidor é uma coisa que na indústria já é bastante usado, principalmente com análise de Big Data, né? Por exemplo, muitas indústrias tentam entender via Facebook, né, via redes sociais, onde estão localizados os consumidores de determinados produtos. Imagina uma indústria que tem uma diversidade de produtos muito grande, uma indústria de iogurte que tem ali 30 sabores de iogurte, né? Ele, eventualmente, através de análise de comentários, e aí tem uma série de tecnologias envolvidas, né? A leitura dos textos, entendimento do sentimento do texto, se ali a sua marca é citada ou não, né? Mas tentar olhar essa quantidade de dados de interação e falar, parece que no Nordeste as pessoas gostam mais de morango, então vamos prever mais morango no Nordeste e mais pêssego no Sul, né? Então, essa é uma integração, né, que a gente chama na indústria 4.0 de integração horizontal, né? A integração entre os consumidores, as indústrias, os fornecedores, e que pode ter grandes ganhos em indústrias desse tipo, de bens de consumo e alimentícias, né? E, no fundo, elas têm que trabalhar sempre com previsão de vendas, né? Ela não trabalha com pedido do cliente. Eu não lembro dos outros assuntos que a gente discutiu, mas... Eu acho que era basicamente isso. Talvez eu vou colocar uma última pergunta para você, Ricardo. Talvez a gente possa depois o Alex pode depois completar. Mas o Matheus fez uma pergunta assim: se é possível utilizar e depois comercializar soluções, seja de inteligência artificial, seja na área da indústria 4.0, com softwares, algoritmos criados a partir de dados de terceiros, né? Se há limitação para isso, se há a questão da LGPD ou alguma outra, se é possível comentar alguma coisa sobre essa questão. Sim, bom, a LGPD tem uma série de limitações sobre isso, né? Principalmente quando o que você cria afeta o terceiro que gerou o dado, né? Tem alguns recursos de dados anônimos que você consegue usar dados de massas de terceiros, talvez o Alexandre tenha mais detalhes sobre isso, né? E usar essa inteligência do produto sem os dados e sem a identificação da origem como um produto final, né? Por exemplo, digamos que eu tenha criado um software que via uma câmera, ele identifica se o comprador gostou ou não da roupa que ele está olhando naquele momento. Eventualmente, eu posso usar filmagens de vários compradores, mas essa base de dados dos compradores não vai junto com o produto vai só com a inteligência de identificar ele na imagem se ele gostou ou não. Mas é uma questão de você desvincular
a origem do dado ao algoritmo final. Alex, quer completar? Bom, perfeito. Na verdade, as limitações, né, o professor Ricardo cobriu, são essas. Eu vou até dar um exemplo que transcende, né, vai além, apesar de incluir, né, mas vai além da questão da indústria 4.0. Na Europa, você tem muito mais restrições, né? A Europa é um benchmark aí do cuidado com privacidade. Inclusive, quando eu fui exportar e fui internacionalizar o produto de IoT, nós tivemos que passar por uma comissão de advogados na Alemanha, e a Alemanha é o benchmark dentro da Europa do quão rígido é o uso dos dados. E eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi na época, assim, lá na Alemanha você tem o direito de ser esquecido. Então, se você mora na Alemanha e mandar um e-mail para o Facebook falando fecha minha conta, e limpa tudo, porque assim, hoje você fecha a conta, o Facebook mantém os seus dados, o Google mantém os seus dados. Na Alemanha, ou melhor, na Europa, pelo menos na União Europeia, você tem o direito de ser esquecido. Eles vão ter que jogar fora os seus dados e sumir com aquilo, como se você nunca tivesse passado por lá. E você tem esse direito garantido por lei. Mas aí cria-se uma coisa, por exemplo, eu tenho lá algoritmos que aprenderam a reconhecer o rosto do Alexandre. Se treinou durante 20 anos, o Google treinou e aprendeu tanto com o Alexandre como com os outros bilhões de pessoas no mundo. O Google não vai retreinar tudo, porque cada vez que alguém resolver usar esse direito na Europa, ele não pode jogar fora e ficar 20 anos. Falar, eu vou jogar tudo que eu treinei. Não, a partir do momento que ele aprende e abstrai aquelas informações sobre o Alexandre, no meio de bilhões, é inviável para a operação atender isso. Então, a linha ali é muito complicada, é um gray area, né, um gray zone. E cai no que o professor Ricardo falou, quer dizer, olha, existem maneiras de anonimizar, no caso da indústria 0.0, ou seja, usar a massa de terceiros, mas tirar... O grande problema da Lei Geral de Proteção dos Dados é a questão da privacidade. A outra questão é sobre se alguém te deu esses dados. Eu vou dar um exemplo. Eu vou prestar uma consultoria na empresa de vocês, trabalho para você. Aí eu pego esse dado, treino algo e vou vender para um concorrente de vocês. Isso é complicado. Eu poderia sim ter um acordo com vocês de falar, olha, eu posso treinar um algoritmo aqui e sair vendendo, e a gente pode ser parceiro, sócio, ou você me dá autorização, eu dou um desconto, enfim. Aí, se as partes estão cientes, é uma coisa. Se eu pego um dado seu para usar em outro, aí cria-se um problema. Tá? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito, eu queria finalizar nosso evento, agradecer muito a todos, a audiência nossa, que se manteve praticamente a mesma do início ao fim, o que significa, a meu ver, uma qualidade e uma atenção que foi atraída, né, pelos nossos debatedores, tanto o Alex como o Ricardo, como eu falei, são parceiros nossos, professores de curso nessas áreas em que eles atuam, trabalham conosco já há um bom tempo, como vocês viram, conhecem muito sobre o assunto, e certamente teria muito mais coisas a se comentar, discutir, mas por hoje eu acho que foi o suficiente, a gente aproveitou bastante, eu gostei muito do resultado, queria agradecer aos dois pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhar o conhecimento que eles têm conosco, e convidá-los a participar dos próximos eventos. Vocês que estão aqui conosco agora deverão receber os nossos próximos eventos. Nós temos vários eventos gratuitos, como esse, webinars, alguns cursos gratuitos também, e todo o nosso portfólio de produtos que vocês podem consultar lá no nosso site. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, desejar uma boa noite e até o próximo encontro de todos nós aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Desculpa, ainda tem os recados que vocês devem ter visto no chat, né? Amanhã vai estar disponível esse webinar no YouTube, e também aqueles que precisarem, por algum motivo, um certificado de participação, vocês podem enviar lá no chat, tem um endereço, o Lucas, que coordena esse processo, estará à disposição para enviar os certificados àqueles que precisarem, tá bom? Legal. Boa noite, obrigado, Ricardo, obrigado, Alex, obrigado a todos. Boa noite, obrigado, foi um prazer, obrigado. Obrigado pelo convite, eu aprendi bastante aqui na discussão. Eu também, muito obrigado, foi ótimo.